mais uma vez, eu estou aqui neste lugar de oração e eu venho cumprimentar a cada um dos amados que nos assiste neste momento a mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Eu, presbítero Raimundo, dirigente da igreja, da congregação do Jardim Maneira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ministério do Belém, em Suzano, aos cuidados do nosso pastor Davi Fonseca e aos cuidados maiores do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Venho cumprimentar a cada um dos amados com um bom dia de salvação e com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento. Louvado é o nome santo do Senhor. Eu quero pedir aos amados irmãos nesta manhã que oremos uns pelos outros, conforme nosso amado apóstolo Paulo nos ensinou e o nosso amado Jesus nos ensinou, não é? Então vamos iniciar com uma oração neste momento. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar por aqueles que estão em viagem, por aqueles que estão no trabalho. Então, são muitos que nesse momento estão trabalhando, principalmente nos hospitais, pronto-socorros, na área da saúde, principalmente esses que trabalham nesses lugares em que não podem ficar sem o trabalho, né, irmãos? Vamos orar uns pelos outros e orar também pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos governantes, porque Ele está lá, foi Deus quem colocou. Cada autoridade é instituída por Deus. Cada autoridade que foi colocada no seu posto foi instituído por Deus. E se nós lutarmos contra essas autoridades, estaremos lutando contra Deus. E até hoje eu não vi ninguém empatar com Deus, quanto mais vencer. Então vamos orar e vamos pedir para que a mão do Senhor estenda sobre eles e que dê a eles sabedoria nas suas palavras, nas suas maneiras de falar, de se expressar, para que Ele possa fazer uma administração e trazer à nossa nação paz, trazer à nossa nação prosperidade e união. Vamos orar, estarmos sempre orando. Não nos esqueçamos que as autoridades é muito importante para a sociedade. Maravilhoso e eterno Salvador, eu venho ao Senhor, Pai, nesse momento, Jesus amado, Deus eterno, rogando a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, ó Deus, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, pelas nossas vidas, ó Senhor, meu Deus, eu pedindo ao Senhor sabedoria, Senhor, meu Deus, de capacitação, entendimento, para transmitir, ó Deus, a mensagem, a palavra do Senhor. Também quero pedir ao Senhor, meu Deus, nesse momento,
por aqueles que estão enfermos, ó Senhor, que a mão do Senhor, meu Deus, estenda sobre eles e que o Senhor nesta manhã opere o milagre. Opera o milagre, Senhor, meu Deus, da cura, Senhor, meu Deus, levantando-o, Senhor, meu Deus, colocando-o de pé, Senhor. Peço também, Senhor, por aqueles que trabalham, Senhor, meu Deus, nos hospitais, na área da saúde, que o Senhor vai guardando eles, vai protegendo eles de todo o mal, Senhor, vai dando a eles força, vigor, Senhor, meu Deus, ó Pai, alegria para exercer o seu trabalho com amor, com alegria e dedicação. Peço também, Senhor, meu Deus amado, pelos nossos administradores da nossa nação, Senhor, meu Deus, que é o nosso presidente, Senhor, meu Deus amado, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, todos aqueles que são imbuídos, ó Senhor, meu Deus, Pai amado, na administração desta nação. Peço ao Senhor que o Senhor, meu Deus, conceda o estender de vossas mãos sobre eles, ó Senhor, meu Deus, concedendo sabedoria, Senhor, meu Deus, concedendo capacitação, concedendo entendimento, concedendo, Senhor, meu Deus, palavras sábias, ó Senhor, para transmitir, Senhor, meu Deus, ao povo, Pai. Pedimos também que o Senhor, meu Deus, entra, Pai, com a tua providência, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai eterno, dando um basta, Senhor, meu Deus, aos corruptos, ó Pai. Que o Senhor afasta, Senhor, meu Deus, da nossa nação, afasta, Senhor, meu Deus amado, da administração da nossa nação, todo corrupto, que eles sejam, Senhor, meu Deus amado, Deus eterno, revelados, ó Senhor, meu Deus, que eles sejam, Senhor, meu Pai amado, envergonhados, e a glória do Senhor seja, Senhor, meu Deus, exaltada a cada dia, para que todos, ó Senhor, meu Deus, saibam que o Senhor é Deus, justo e poderoso e santo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos hoje a nossa lição de número 10. Como nós já sabemos, as lições bíblicas, a igreja eleita, carta que Paulo escreve a Éfesos. Hoje a lição de número 10, que é a intercessão pelos Efésios. E nós temos aqui 3 hinos sugeridos. São hinos conhecidos e eu optei pelo 545. O hino 545 é um hino curto. Nós vamos louvar e pedir para que o Senhor me dê graça para louvar esse hino. Amém? Vamos louvar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer, não é, irmãos? Amém? Hoje nós estamos, mais uma vez, com a lição de número 10, 7 de junho de 2020. A intercessão pelos Efésios. Vamos ler o texto áureo, que está aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, no verso 14 e o verso 15. Ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe diz aqui, Efésios 3, verso 14 até o 21. Nós vamos ler o capítulo número 3, no versículo 14 até o versículo 21. Diz assim no 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados ou fortalecidos e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nesse primeiro tópico, nós vamos refletir acerca dos propósitos da oração de apóstolo Paulo no poder do Espírito, O apóstolo Paulo intercede, ele buscou, aqui nos mostra, a carta aos Efésios nos mostra o quanto o apóstolo Paulo dedicava buscando em oração para que os Efésios não caíssem, mas eles permanecessem em buscar cada dia mais em oração, buscar o fortalecimento do Espírito, para os seus dias, para que ele fosse fortalecido cada dia mais. E esse seria o intuito da igreja do Senhor aqui na terra,
E essas orientações do apóstolo Paulo não ficou só para os Efésios, ficou também para nós, né, irmãos? Amém? Vamos ler a introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo e é o tema desta lição. Desculpa a minha leitura, o meu óculos está meio... Já viu, a gente passa dos 15, a vista começa a ficar meio, não é? Meio atrapalhada, o óculos começa a vencer antes do tempo e a gente fica meio atrapalhado, né? Mas nós vamos, com a graça de Deus, vamos prosseguir, amém, irmãos? O tópico 1 diz aqui: corroborados com o poder do Espírito, fortalecidos com o poder do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Louvado seja Deus. As riquezas da sua glória. Paulo, nesse ponto da carta, dá ênfase à importância da oração na saúde espiritual da igreja e de cada crente. Ele ora para que a igreja em Éfeso experimentasse o poder e as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Muitas vezes, o que às vezes nós pedimos e que a igreja entrasse nesse período de oração, para que a igreja experimente isso que o apóstolo Paulo estava desejoso que a igreja de Éfeso experimentasse. Experimentar a riqueza, o poder, experimentar o sabor, a delícia, que é essas riquezas espirituais. A oração, irmãos, faz com que o propósito de Deus para o seu povo seja confirmado. A oração faz com que o propósito de Deus para cada um de nós seja confirmado. Presta bem atenção aqui, olha. Nós olhamos que na Bíblia, Apocalipse, nós vamos daqui a pouco ver, e nós olhamos no livro de Daniel, eu quero relatar aqui. Daniel, quando ele leu a profecia de Jeremias, Daniel foi colocar-se, pôs-se para orar. E ele, por 21 dias, ele orou intensamente. Por 21 dias, Daniel, ele se pôs a orar, a buscar a Deus, porque havia encerrado o tempo do cativeiro, segundo as profecias de Jeremias. Mas, ao decorrer dos 21 dias, o anjo lhe aparece
e fala para Daniel da seguinte forma: homem muito amado, desde o primeiro dia em que você pôs seu coração em buscar ao Senhor, o Senhor tem ouvido as suas orações. E aí o anjo começa a relatar para Daniel o porquê que ele não veio antes, porque o Senhor já havia enviado o anjo para trazer a resposta de oração a Daniel. E o que eu quero dizer com isso, amados, que quando nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos para orar, nós colocamos nossa vida em buscar ao Senhor, buscar respostas de Deus. Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele começa a mover em nosso favor. E é isso que o apóstolo Paulo, ele queria que os Efésios entendessem, e ele lutava, e a sua oração intercessória pelos Efésios era constante, para que esse entendimento chegasse a eles. Amém? O tópico 2, nós vamos ver aqui, que ele fala sobre fortalecidos com o poder. No tópico 2, a carta que a revista vem nos falando sobre a referência do fortalecimento com o poder. O primeiro período do apóstolo Paulo é para quê? O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja fortalecida, irmão. Que a igreja seja corroborada, fortalecida. Que a igreja, ela sinta o prazer, ela seja firmada, ela seja enraizada. É isso que o apóstolo Paulo, ele pede. O desejo do apóstolo Paulo é este. Com o poder, pelo seu Espírito, ele pede o seguinte: que a igreja seja enraizada com poder pelo seu Espírito, que a igreja seja fortalecida, que a igreja seja firmada pelo poder do seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito. A única força que nos fortalece, que fortalece o crente, que coloca o crente de pé, que mantém o crente de pé, que mantém o crente vivo espiritualmente, é o Espírito Santo, irmãos. Esse é o único poder, e é isso que o apóstolo Paulo, ele mostra, ele vem mostrando, ele vem falando, não é? Nós vemos que quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, é o início de uma caminhada cristã. No começo, ele vem cheio de tendências, inclinações e paixões que deverão ser tratadas. É por isso que a conversão tem muitas coisas que tem muitas pessoas que não se sustentam, porque esse tratamento
essas purezas, purificações, muitos não aguentam, entendeu? Elas devem ser tratadas, e à medida que elas se abrem para o mover do Espírito Santo, o poder ao qual Paulo aqui na revista se refere, nesse trecho diz respeito, irmãos, à comunhão e dependência contínua do salvo em relação ao Espírito de Deus, sem o qual seria impossível ao crente prevalecer contra o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Sem ele, o crente não consegue, irmão, não consegue vencer. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a estrutura sua, e o prazer de Deus é ajudar em cada etapa da nossa vida. Esse é o prazer de Deus. Você sabe, irmãos, que Deus, ele sente o maior prazer quando o cristão, ele dobra o seu joelho para orar, ou ele dobra o seu joelho, ou ele senta na sua cama, ou ele é sentado no seu lugar, o momento que ele usa a sua mente, o seu pensamento para Deus, ele começa a conversar com Deus. Olha, o prazer de Deus é de ver seus filhos procurando Ele para conversar, para pedir orientação. O prazer de Deus é quando os seus filhos, quando cada crente, irmãos, chega diante dele e diz assim: Pai, eu te amo. Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te ofertar, Senhor, algo, mas eu não sei como ofertar para agradar ao Senhor, porque tudo que eu fizer, Senhor, é pequeno demais para Ti. Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu acho que o meu entendimento ainda é pouco para oferecer ao Senhor. Você já imaginou o prazer de Deus para cada um de nós, quando nós nos expressamos dessa maneira? E é isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava tentando falar para os Efésios, na sua carta. O ponto 3, ele fala assim: habitados por Cristo. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos Efésios. Olha, irmãos, habitar não é passar. Habitar é viver constante ali, é residir constantemente. Então, habitar é estar lá, é conviver, é estar em todos os momentos. A preocupação de Paulo para com a igreja em Éfeso era semelhante a de um pai para com seus filhos. Ele orava para que a presença de Cristo Jesus na vida deles fosse permanente. Caso isso não ocorresse, eles se tornariam apenas crentes formalistas. Nós estamos cheios hoje de muitas pessoas que são formais. Com o que eu entendo das pessoas formais? Pessoas que, hoje é dia de culto, eu vou para o culto, vou lá buscar minha bênção, depois volto para casa,
eu vou assistir o Fantástico, ou vou ver outra programação, não sei, ou então vou lá no shopping, sair do culto, depois do culto nós já vamos para o shopping. Os crentes formais, que eles mantêm ali uma formação diária, é um padrão, padronizou. De manhã eu faço isso, meio-dia eu faço isso, à tarde eu faço isso, e à noite eu vou para o culto. Mas não tem aquela preocupação de, ai, à noite hoje é dia de eu adorar, hoje é dia de eu louvar, hoje tem culto, hoje é o dia de eu chegar lá e eu apresentar para o Senhor o meu melhor louvor. Eu hoje vou vestir minha melhor roupa, porque eu tenho que me apresentar na casa do Senhor, muito bem apresentado, porque afinal de contas, eu vou para adorar o meu Deus. Era esta a ideia que o apóstolo Paulo, no qual eu vejo, a ideia do apóstolo Paulo falar que os Efésios entrassem, que ele queria que os Efésios chegassem a esse ponto. Olha, irmãos, o que define, irmãos? O que define uma igreja próspera? O que é? É a presença de Deus, é a presença do Senhor Jesus, é a presença. Você olha aí, tem vezes que você vê os irmãozinhos, não tem nada. Passa dificuldade de um lado, dificuldade do outro, e ele está sempre sorrindo. Ele está sempre sorrindo. E, mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está dentro do coração dele. Mora, habita. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Ele orava para que Jesus ele fizesse habitação dentro, para que o povo os Efésios, a igreja dos Efésios, fosse habitada por Cristo, por Deus no seu coração. E ele, o temor do apóstolo Paulo é que a igreja de Cristo, a igreja dos Efésios, lá os Efésios, ele passasse a entrar no caminho que entrou a igreja de Laodiceia. Que Laodiceia iniciou bem a sua caminhada. Laodiceia iniciou muito bem a caminhada. Em dado momento, o formalismo religioso cegou completamente, a ponto de deixarem Jesus do lado de fora, batendo na porta. Irmãos, vamos dar uma olhada aqui, capítulo 3 de Apocalipse, no verso 15 e no verso 17, capítulo 3, já está com minha Bíblia aberta aqui, no verso 15, 16 e 17, ele diz assim, ó, foi a última carta que Jesus escreveu, foi para a igreja de Laodiceia, dizendo assim, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, aqui que o apóstolo Paulo fala do formalismo, o formalista, ele vai, está indo, ele não é nem quente, não é nem frio, ele é um morno. O crente formal, o que eu entendo aqui, irmãos, que o crente formal, ele é um crente morno. Ele não faz a coisa com dedicação. Ah, não, hoje é dia de culto. Ah, não, hoje tem oração, eu me alegro. Hoje tenho culto, eu tenho que me alegrar. Eu vou para lá porque eu vou adorar a Deus. Essa é a razão. A razão do nosso viver é essa.
é ir à casa do Senhor, é orar, é buscar a Deus, é agradecer a Deus, é engrandecer. Eu todas as manhãs, quando eu levanto, eu olho assim, eu começo, a primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho, oro ao Senhor, eu converso com Deus, eu falo: Senhor, muito obrigado por esse dia. Quando eu abro a janela do meu quarto, eu abro a porta da minha casa, eu olho para o céu e digo: Senhor, que dia maravilhoso. O dia está chovendo, é maravilhoso. O dia está turvo, ele é maravilhoso. O dia está frio, ele é maravilhoso. O dia está quente, ele é maravilhoso. O dia é maravilhoso. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Nós precisamos engrandecer a Deus nas suas maravilhas. E aqui, prosseguindo: vomitar-te-ei da minha boca. E ele diz assim, olha, no verso 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre e cego e nu. Eu vou ler o 18 também, e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio, para que vejas. Olha, irmãos, olha o que Deus fala. Jesus, isso aqui foi o próprio Jesus que entregou essa revelação, essa carta, para que João entregasse. Aqui, olha, fala mais uma vez aqui, ó, de usos e costumes, para que não apareça a tua nudez. Vestes brancas, vestir-se com pudor, vestir-se dignamente. Então, mas hoje não é sobre usos e costumes. Hoje nós estamos falando sobre a oração de Paulo aos Efésios. Amém? O tópico 2, nós vamos falar aqui dos arraigados e fundados em amor, firmados ou enraizados, ou fortalecidos em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Esse foi o propósito de Paulo. Esse foi o propósito da oração que Paulo dedicava. Esse era o propósito da oração. E Paulo se preocupava muito com os Efésios, porque sabe que Efésios era um lugar de muita idolatria. E quando o apóstolo Paulo ganhou os crentes ali, quando o apóstolo Paulo formou ali, quando o apóstolo Paulo ensinou a igreja ali, apóstolo Paulo, ele via a dificuldade daquele povo e sabia que era muito difícil. Quem se convertesse ali se converteria mesmo, né?
Então o apóstolo Paulo tinha medo de eles virarem crentes formalistas, crentes formais. E o apóstolo Paulo gostaria. Isso, irmãos, isso aí é de todos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dizer você que é uma pessoa que tem um temor a Deus, que busca a Deus e que é fervoroso com Deus. O seu prazer era que aqueles que seus filhos na fé, fossem igual a você. É ou não é, meus queridos? O prazer do pai é que o filho seja igual a ele. O prazer do pai é que o filho siga o exemplo do pai. Era essa a razão. O apóstolo Paulo intercedia na intercessão com Deus, para que Deus movesse o coração deles. Porque tem situações, irmãos, que não é de muito falar. Tem situações que não adianta eu ficar falando. Eu tenho que orar e buscar a Deus para que Deus faça a mudança. Porque aí é Deus quem tem que fazer a transformação. E essa transformação não é que Deus vai entrar e vai mudar. Não, porque em primeiro lugar, a pessoa tem que querer que Deus muda. A pessoa tem que querer que Deus muda. Porque se a pessoa não quiser, Deus não vai entrar e vai fazer. Não. Deus, ele é educado. Amém? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Essa é muito difícil. Essa é uma mensagem que é muito difícil de ser pregada hoje. Porque pregar até é pregado, mas vivenciar essa mensagem é que está muito difícil nos dias de hoje. São poucos que vivem essa mensagem, não é? O amor, primeiro ponto, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Aí, quando nós falamos no amor, muitos pensam que amar é pegar uma pessoa amada, uma pessoa querida, mas o que Jesus ensinou foi algo diferente. Amar aquele que está te ajudando, aquele que é com você, é fácil. Ele diz assim: porém eu digo para você, olha, que você deve sim amar essas pessoas, mas você deve também amar aqueles que te odeiam. Você deve amar também aqueles que te perseguem. Você deve amar também o seu inimigo. E esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Porque foi esse amor que Jesus provou. Foi esse amor que Deus provou. Ele deu seu filho para morrer pelos inimigos dele. Ah, que é isso, pastor? Antes nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Aí ele deu seu filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade do conhecimento e a oportunidade de buscar, de
perseguir, de lutar pela salvação. Esse é o verdadeiro amor. É muito fácil amar meus filhos, que estão do meu lado, amar meus netos, minha esposa, aqueles que estão do meu lado. Mas eu amar aquele que me persegue, aquele que tem ódio de mim, é difícil. É difícil. Aí entra naquela palavra do bom samaritano. E é isso que Jesus ensina. E é isso que o apóstolo Paulo ele nos fala, quer nos ensinar e estava tentando ensinar aos Efésios. Né? Há quem afirme que desse mundo nada levaremos. Não é verdade? Eu nunca vi um funeral, um enterro, sendo acompanhado por caminhão de mudança. Você já viu? Onde o morto leva todas as suas coisas, seus pertences? Nunca vi. Paulo faz menção de 3 coisas que nos acompanharão após a nossa partida. Você seria capaz de dizer essas 3 coisas? A fé, a esperança e o amor. Dentre esses, o amor é o maior. Esse aí é o que vai permanecer. O amor, embora seja um sentimento, ele se expressa através de gestos. Atitudes nossas para com a pessoa. Atitudes daquele samaritano para com aquele homem que foi caído. Aquele homem que foi pego pelos salteadores. Ali foi uma atitude de amor. Né? A palavra comportamento, de tantas outras formas, Jesus ensinou que todos os mandamentos de Deus se resumem em qual? No amor a Deus e ao seu próximo. Todos os mandamentos de Deus, eles se resumem em 2: amor a Deus e ao seu próximo. O amor é desenvolvido no solo dos nossos corações. Ele começa como um grão de mostarda e com o tempo pode se tornar em uma bela de uma árvore. Quantos frutos tão pequenininhos, sementes tão pequenas, e forma uma árvore tão gigante, não é? Mas para que essa árvore seja formada, você não sabe como ela é formada. Então é nisso aí que nós temos que lembrar que é esse Deus que forma, é esse Deus que dá o crescimento, é esse Deus que dá a maravilha, é esse Deus que nós queremos que Ele habite aqui dentro, que o apóstolo Paulo vinha falando e orando e pedindo a Deus para que os Efésios abrissem o seu coração e deixasse Deus habitar. Ele não queria que os Efésios tivessem a Jesus apenas nos dias de culto, nos dias de ir ao templo, mas que eles tivessem Jesus 24 horas por dia dentro do seu coração. Essa é a oração intercessória de Paulo, né? O ponto 2 do tópico 3, arraigados, fortalecidos e fundados em amor. Louvado seja Deus. O apóstolo
ele, após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizadas e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão ou a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Os cristãos da igreja em Éfeso eram oliveira brava por natureza, irmãos. Olha, para que servia a oliveira brava, irmãos? Ela não dava fruto. É uma árvore que não produzia bons frutos. E a madeira também, olha, para nada servia. Você não conseguia fazer nada com aquela madeira. Ela não tem, né? Não tinha utilidade. O seu destino era a única coisa que cortava ela, secava, ia para o fogo. Assim mesmo não era uma madeira que perdurava no fogo. O fogo queimava rápido porque ela não tinha uma madeira estruturada. Após o encontro com Jesus, todos os salvos em Éfeso foram enxertados na oliveira verdadeira. Você, eu, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Uma vez ligados ao Senhor, todos estavam aptos a produzir bons frutos, pois a seiva do amor fluía em seus corações e transbordavam ao ponto do mundo sentir o doce aroma de Cristo. Neste ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ponto 3, que é a intercessão ou a intensidade do amor de Cristo, a intensidade do amor de Cristo. Aos salvos, irmãos, é impossível amar como Deus ama, sabia? É impossível. É impossível nós amar como Deus ama. Só a presença do Espírito Santo nos possibilita expressar esse amor a Deus e ao próximo. Esse amor é tão intenso que não pode ser medido, mas pode ser experimentado nas relações humanas. Paulo afirmou que o amor tudo pode, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta.
Em muitos lares cristãos, irmãos, há ausência desse amor. Na era da tecnologia, da comunicação, as relações sociais se tornam cada vez mais frias e desprovidas de amor. As pessoas amam as coisas e desprezam ao seu próximo. Essa é uma verdade. Você vê hoje, até as refeições, em muitos lares, já não se unem mais à mesa para fazer as refeições. Não é? Em muitos lares, não se larga o celular nem na hora das refeições. Eu estava vendo na internet uma ilustração das famílias de hoje, a família sentada na sala, no sofá, e estava a mãe com o celular, o pai com o celular, os filhos com o celular, gato com o celular, cachorro com o celular, e isso aí, irmãos, e ninguém tinha comunicação entre si. Eu acho que até para se comunicar entre si, ela mandava um zap estando do lado ali, ó. É justamente isso. As relações sociais hoje tornam cada vez mais frias e desprovidas de amor. As pessoas amam as coisas e desprezam muito. Aí depois vai perguntar, por que meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Porque acabou aquele amor, acabou aquela comunhão que tinha. Eu lembro quando nós éramos crianças, no final de semana, terminava o almoço, meu pai deitava assim no chão da sala e nós íamos brincar com meu pai. Minha mãe ficava nervosa às vezes, que a gente começava a brincar com meu pai, a gente pulava em cima dele, e ele pulava em cima da gente, e era aquela risada que ficava todo mundo, a gente ficava até curioso com aquilo conosco. A nossa amizade, que era tão grande, a comunhão que tinha de pai e filho, né? Hoje em dia não se vê mais isso, irmãos. Hoje em dia não se vê mais isso, infelizmente, né? Mas vamos deixar para lá. No final aqui do ponto 3, diz assim: o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ao tópico 3. Mas antes, na carta a Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, ele escreve assim, ó: ainda que eu falasse, as cartas aos Romanos, acho que é a carta aos Coríntios, se não me falha a memória, ainda que eu falasse
A língua dos anjos. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios diz assim: olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. O amor é o fundamento. O amor é o fundamento. Ponto, tópico 3, irmãos. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. As bênçãos de Deus excedem. O que você imagina que Deus pode fazer? Aí você fala assim: ah, Deus pode fazer tudo, mas tudo o quê? Tudo o quê? Qual é a magnitude do seu pensamento que Deus pode fazer? Então, a bênção de Deus, ela excede ao pensamento humano. Por isso que Paulo, acreditamos que quando Paulo se refere assim, um homem há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, que ele subiu ao terceiro céu, foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, coisas inexplicáveis, coisas que não tem como se explicar aqui na terra. Acreditamos que esse foi o período em que Paulo teve um encontro com Cristo. Pode ser que seja esse período em que o apóstolo Paulo esteve cego, ali por 3 dias. Acredito, né? E aí Ananias veio orar por ele. Acredito que seja esse período que o apóstolo Paulo disse que ele foi até o terceiro céu. E ele falou que não tinha como explicar, irmãos. Não tem. Que a mente humana não tem como analisar, como explicar, como entender o que ela ensina, né? Amém? Então diz assim: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Irmãos, é um negócio interessante, né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele faz os milagres, ele não fez milagres repetitivos, né? Milagres repetidos, né? Quantos cegos Jesus curou? A um ele falou assim: vê. Ao outro ele fez um lodo e colocou nos olhos e falou: vai lavar-te no tanque de Siloé. Não é? Mas você tem que levar um cego para Jesus, dizer: Jesus, cura esse cego. Ele vai curar, mas você vai saber como que ele vai curar? A maneira, ele usa cada dia, ele usa um sistema diferente. Então ele não tem como nós conhecer, né? Vamos, o primeiro ponto aqui, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente
além daquilo que pedimos ou pensamos. Conhecemos os nossos limites, irmãos. Dificuldades, aflições, anseios. O mesmo não se pode afirmar acerca do que Deus pode realizar em nosso favor, quando o clamamos com todas as nossas forças. É verdade. E com o coração humilde, irmãos, que esse é o fundamento. Clamar com nossas forças, mas com humildade no nosso coração. O Senhor pode fazer muito além do que pedimos. O Senhor pode fazer muito mais. E Ele sempre faz a mais do que pedimos. E Ele sempre nos dá a mais do que nós queremos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece aquilo que você precisa. Entendeu? A oração precisa ser contínua na vida do salvo em Cristo. Orações, irmãos, circunstanciais podem não surtir o efeito desejado. Qual é a oração circunstancial? Você só vai orar no momento da dificuldade. Você só vai orar no momento em que apertou a sua situação. Você só vai orar no momento em que a doença chega. Você só vai buscar a Deus no momento que aquela dívida chegou, a dívida ficou impagável. Você só vai orar a Deus no momento que o médico vai dizer para você: olha, não tem mais solução, leva para morrer em casa. Essa é a oração circunstancial. Dependendo da circunstância, você vai orar. A oração, irmão, não pode ser circunstancial. A oração tem que ser constante. Nós temos que estar em constante oração. Há um hino que diz que nós devemos estar em constante oração. Não é? Dentro da Bíblia, na nossa Bíblia, nós temos vários casos de pessoas que oraram. Eles andaram em constante oração a Deus. Eles estavam sempre, eles nunca, quando eles iam a Deus, eles chegavam a Deus, quando a situação estava, mas ele já era acostumado a chegar a Deus. Então a resposta, nós temos um grande exemplo, foi Daniel, que eu acabei de falar no início aqui. Daniel, ele foi para o cativeiro. E lá no cativeiro, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel subia 3 vezes a orar. 3 vezes ao dia ele ia orar. Diz que a casa dele, as portas, a janela era voltada para Jerusalém. E ele 3 vezes ele ia orar, irmão. No cativeiro. Outra coisa, Daniel não vivia uma vida ruim, não. Daniel vivia uma vida de conforto. Mas ele não deixou que o conforto fizesse ele esquecer de Deus. Era uma vida de conforto em cativeiro. Em cativeiro. Não sei se podemos dizer que isso seja conforto. Não é? Mas o que eu quero dizer é que Daniel tinha liberdade. O conforto que eu quero dizer, Daniel tinha liberdade. José tinha liberdade. José estava dentro do presídio. José estava dentro da cela. E diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Nós temos a história de grandes homens que viviam em constante oração. Mas eram orações. Nós vimos Davi. Davi, ele estava no pasto tomando conta das ovelhas e ele estava adorando a Deus, falando com Deus com a sua harpa, tocando sua harpa. É justamente isso.
E nós vemos que Ana também orou a Deus. E Ana vivia em oração constante. Ana, embora estéril, mas um dia Deus atendeu a Ana. Deus atendeu a Ana. E a ela deu 6 filhos. Fez a estéril gerar 6 vezes. Entendeu, irmãos? Porque a oração não pode ser só em certas circunstâncias. A oração não pode ser só no momento que você está vivendo perigo. A oração tem que ser no momento que você está na bonança. A oração tem que ser no momento que você está na alegria. A oração tem que ser no momento que você está na tristeza. A oração tem que ser no momento que você está na normalidade, na sua vida normal. Porque é muito prazeroso, para mim, é muito prazeroso eu poder estar caminhando e falando com Deus. Eu estou caminhando, estou falando com Deus, eu estou no meu carro de vez em quando, indo viajando, mas eu estou conversando com Deus. Olha que maravilha, Senhor. Olha, Senhor, esse dia, como é que o Senhor fez? Quando dá uma formação de uma nuvem lá, que é algo impressionante, eu falo, Jesus, como é que o Senhor faz coisa linda? Olha só, o Senhor faz as nuvens moldarem para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua alegria. Então tudo nós temos que mostrar, tudo nós temos que adorar a Deus, glorificar ao Senhor. Né, irmãos? Vamos aqui ao ponto 2, o convite para a adoração. Que nós estamos falando. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério ou do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Em face de tudo que havia escrito aos irmãos em Éfeso, o apóstolo convoca todos a adorarem ao Senhor. E nós convocamos todos a adorarem. Vamos adorar a Deus? Vamos fazer como que Paulo queria que os Éfesos fizessem. Vamos fazer nós também? Vamos. Por todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus e a sua insondável, a sua insondável bondade, o seu insondável amor. Paulo não declarou, irmãos, que todos foram curados e receberam a bênção material. Não, ele não declarou isso. O propósito da adoração tinha o fundamento, o que Jesus já havia feito em favor deles, e não que ele poderia vir a fazer. A maior bênção é ter a certeza da salvação em Cristo. Irmãos, a gente às vezes vem na igreja, eu vou lá buscar minha bênção. Eu vou na igreja só porque eu quero receber uma bênção. É errado esse termo. A bênção, nós vamos receber ela em casa. O ir na igreja, você recebe bênção sim, mas é uma consequência de você ir adorar.
A adoração a Deus lhe surte consequências agradáveis. Quando o adorador, ele adora, as consequências da sua adoração são bênçãos riquíssimas do Senhor. Por isso que às vezes eu falo, quando às vezes a pessoa fala assim, vem na igreja, fala, não venha na igreja, não fala que você vai buscar a sua bênção na igreja. Fala que na igreja você vai levar a sua bênção. Oh, glória! Sabe o que é? Quando você está na igreja intercedendo por o seu irmão, por um amigo, por um filho, você está levando a bênção para ele. Mas a conversão do meu irmão, a conversão do amigo vai ser uma bênção para mim. Não! A conversão dele vai ser bênção para ele. Entendeu, irmãos? Entendeu? Nós não temos que pensar no nosso lado. Nós temos que pensar no lado do pecador. Nós temos que pensar, apóstolo Paulo pensava no lado do pecador. Apóstolo Paulo estava pensando no lado dos efésios, que a bênção tinha que ser, eles tinham que receber a bênção, eles tinham que ser abençoados. É evidente que quando o irmão é abençoado, a consequência dessa bênção, da sua intercessão, também Deus leva para você essa bênção. Oh, irmãos, é tão gostoso quando você sente o prazer. Eu certo dia eu estava orando por um irmão, o irmão uma vez, não só foi um só não, foi vários irmãos já, isso ocorreu, e o irmão estava desejoso que essa bênção acontecesse, e eu entrei numa campanha de oração, eu não falei para minha esposa, não falei para ninguém, e não foi muito tempo, irmão, foi pouco tempo. O irmão me procurou e disse assim, minha bênção saiu. Eu dei pulo de alegria, eu dei glória a Deus, eu falei, glória, Deus abençoe. Mas eu não falei para esse irmão que eu estava orando por essa causa. Eu não falei. E eu não falo, irmão, porque se você fala, você já perde a bênção. Você está querendo com isso ser beneficiado também pela bênção. Não, a bênção é assim, irmão. A alegria quando o irmão é abençoado, tem que fluir dentro de nós, é essa alegria. E a recompensa de Deus, ela vem quando você se alegra sem segundas intenções. A oração sem segundas intenções. Vou orar porque eu quero ver meu irmão feliz. Porque meu irmão precisa dessa bênção. Amém? Fica para você isso aí. Tem muitas pessoas que... Eu orei para o fulano e ele recebeu a bênção. Eu orei por você, tá? Você recebeu a bênção, tá? Eu vou dar uma bênção para você. Pode deixar que minha bênção sair, eu vou dar uma bênção para você. Não é bem assim, tá, irmãos? Pode deixar que se for para bênção, para Deus, para Ele abençoar você, Deus vai tocar no coração dele e Ele vai te abençoar. Não fica naquela pessoa não. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém não. Tá bom? A glória devida a Deus. Eita! Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Minha hora já foi. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma,
pois toda a glória é exclusivamente atributada ou tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Entendeu, irmãos? Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. A adoração a Deus faz parte da tríplice missão que foi confiada à igreja. Tudo quanto é feito na igreja, pela igreja e através da igreja, tem como objetivo único e exclusivo adorar, exaltar e engrandecer a Deus. Somente Ele, irmãos, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação e toda exaltação. Grande é Ele. Se a igreja perder essa visão, ela perde sua essência, sua identidade, sua razão de ser. Entendeu? Não perca essa visão. Não perca essa essência. Não percamos essa essência. A conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo e o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da essência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja compensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós lembramos do livro de Jó, né? Jó faz algumas perguntas para Deus, Jó faz algumas menções e fala com Deus, fala com seus amigos, que seus amigos estavam pressionando demais a Jó, e ele fala assim: olha, vocês acham que eu pequei? Mas eu quero dizer para vocês, eu não pequei não. A gente passa situações, mas se eu pudesse encontrar com Deus, se eu pudesse encontrar com Deus, eu iria falar com Deus. E o que ele me perguntasse eu saberia responder, porque achei que meu sofrimento já conheceria tudo. Né, irmãos? Mais ou menos isso, tá, irmãos? Conjecturando. Você lê
Parece-me, se não me falha a memória, capítulo 5 de Jó, capítulo 8 de Jó, não lembro bem, mas o capítulo 23, se não me falha a memória, Deus começa a fazer as perguntas para Jó. E Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó e Jó não responde nenhuma. Falou: cadê a tua sabedoria, Jó? Você disse que o que eu perguntasse para você, você saberia me responder? Cadê? Onde que está a sua sabedoria? E aí quando eu vejo, ó profundidade das riquezas, aí eu começo a lembrar que realmente Jó, quando ele teve esse encontro com Deus, e olha, irmão, e Jó é uma das pessoas que Deus deu testemunho, e o melhor que Deus testemunhou para Satanás da integridade de Jó. E mesmo com tudo isso, que Deus se apresentou a Jó, com tudo isso que Jó falou, Deus fez algumas perguntas para Jó, mas mostrando para Jó que Jó não sabia nada, que Jó não conhecia nada. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus se apresentou para Jó. Deus falou com Jó, e Jó se alegrou com tudo isso, de saber que o soberano tinha falado com ele. Irmãos, eu me empolgo, sabe? Eu me empolgo. Quando você tem um momento em que Deus fala com você, irmão, você não imagina como é essa alegria. Só quem teve esse momento que Deus falou com ele sabe quanto é gostoso, como é lindo esta alegria. Eu certo dia, os irmãos sabem que eu tive 2 veículos roubados. Um foi a Kombi, e quando eu fui assaltado nesse dia, que colocaram o revólver nas minhas costelas e levaram minha Kombi, eu falei para os bandidos: vocês estão levando a bênção que Jesus me deu. Ele falou: manda ele vir falar comigo. Eu falei: tudo bem, ele vai falar com você sim. Só que na semana seguinte, esse que falou que era para Jesus falar com ele morreu, num tiroteio com a polícia. E o outro foi preso. E na noite que eu fui assaltado, havia uma vigília aqui no Jardim Maneira. E eu fui para a vigília. Eu estava com meu coração arrebentado, não por eu ter perdido a Kombi, mas por a infeliz experiência de ter uma arma encostada na sua costela, aquele negócio, aquela sensação horrível. E eu fui para a vigília, e fui orar. Deus estava adorando, e no meio na ministração, os irmãos não sabiam ainda, um pastor que estava pregando no dia, pastor Cícero, conhecido daqui, e de lá ele ficou de pé, de lá ele apontou para mim e disse: irmão Raimundo, Deus manda falar para você que aqueles homens apenas foram dar um passeio com seu veículo, com sua Kombi, e ela estará de volta.
Alguns irmãos vieram falar: ei, esse aí não acha mais, come não acha mais. O que é isso? Esse aí ainda foi roubado lá no bairro dos Pimentas, essa não acha mais. Já foi depenada, já foi cortada, já foi isso. E falaram muita coisa. Um mês e 10 dias depois, a Kombi estava na porta da minha casa, na minha garagem. Aí com esse meu carro aqui também, estava num congresso, na sede, deixei estacionado. Quando voltei, tive o desprazer de encontrar o lugar dele vazio. E a gente falando com Deus, orando a Deus, 40 minutos depois, foi dado o alerta que foi encontrado o carro. Aí o pastor Paulo, era o nosso pastor na época, o pastor Paulo Silva, ele ficou sabendo que o meu carro foi encontrado. Ele falou que já ficou sabendo do outro caso também, e ele falou lá no púlpito, numa reunião que nós tivemos, ele falou a seguinte frase: ô irmão Raimundo, você tem um particular mesmo com Jesus, hein? E isso, irmão, me alegrou muito, porque quando as pessoas vê que você tem um particular, é muito gostoso, que as pessoas percebem. E algumas vezes Deus ele tem falado comigo, com minha esposa. Minha esposa, Deus também sempre fala com ela em sonhos. Deus sempre está falando com ela. E eu glorifico a Deus por tudo isso. E quando Deus fala com a gente, irmãos, é uma alegria muito grande. É uma alegria enorme. Eu já ouvi a voz de Deus dizer assim: olha, eu vou contar rapidinho, 5 minutinhos. Uma vez um vendaval muito forte estava destelhando casas aqui no bairro. E eu em casa, eu ainda não era casado ainda com essa minha esposa ainda. E eu estava na minha casa, ou já era casado, nem lembro. Não, eu estava sozinho em casa. E um vendaval muito forte. E eu comecei a orar. Falei: Jesus, não deixa de destelhar minha casa. E eu ia na casa, andando na casa e conversando com Deus e orando, falando com Deus e orando. Falei: repreende esse vento, Senhor, repreende esse vento, Senhor, repreende esse vento, repreende essa tempestade. E eu escutei uma voz no meu ouvido falando: repreenda você. E eu continuei orando, falei: Senhor, repreenda essa tempestade, repreenda esse vento. A voz veio de novo, falou assim: eu repreenda você. E continuei orando. Daqui a pouco eu vi meu telhado fazer assim, ó, subir. Meu telhado começou a querer subir, literalmente. E eu clamei: Deus, Senhor, repreende esse vento. E aquela voz falou forte e audível, me chamando muito a atenção, dizendo assim: eu já falei, repreenda você. Eu estendi a mão e disse: vento, aquieta-te em nome de Jesus. Meu telhado fez assim, irmãos, ó, assentou. Uma telha foi perdida, que ela voou. Um telhado de brasilite, se uma telha solta, solta todas. Os irmãos sabem disso. E é um testemunho que eu conto. Eu sempre conto e me alegro quando eu conto, porque é glória de Deus. Depois fui lá, comprei uma telha para colocar lá no lugar. E um amigo meu, o Marcos, é até parente da minha falecida esposa, primo da minha falecida esposa, mora aqui no bairro. Ele foi me ajudar a colocar essa telha. E quando nós subimos ao telhado, ele foi tirar todos os parafusos, todos os pregos da telha. E tiramos todos os pregos com as mãos, porque estavam todos soltos.
Todos os pregos das telhas da minha casa estavam soltos, foi tirado com a mão. E ele falou: Raimundão, que é isso? Que ele me chama de Raimundão. Raimundão, que é isso? Tuas telhas estão tudo soltas. Como que não voou tudo? Eu falei: porque a mão de Deus sustentou. Entendeu, irmãos? Como é gostoso. E eu fiquei dando glória a Deus. Eu fiquei rindo à toa, irmãos. Quando aconteceu tudo isso, ocorreu tudo isso, eu saltava dentro da minha casa, eu pulava. Eu sozinho estava em casa. Minhas filhas não estavam em casa nesse dia. Eu pulava, eu cantava, eu adorava a Deus. Entendeu? É por isso que eu digo para você: tenha intimidade com Jesus. Tenha intimidade. Ele fala. Ele conversa com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero nesse momento te agradecer, Jesus, por essa manhã, Senhor, que o Senhor me concede, Senhor meu Deus, a vossa graça nesse lugar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela vossa maravilha, pela tua presença. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pela vida. Agradeço ao Senhor, meu Deus, pelos irmãos que nos assistem, Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, eu agradeço ao Senhor por cada um dos irmãos que vão assistir, Senhor, meu Deus, esse vídeo, Senhor. Ó Pai, e que esse testemunho, Senhor, meu Deus, e que esta mensagem, e que esse ensinamento, Senhor, venha falar no coração de cada um, Senhor, meu Deus, ao ouvir, ao assistir, Senhor, meu Deus, esse vídeo. Eu peço ao Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, dai-nos um dia de paz, dai-nos um dia, Senhor meu Deus, cheio da vossa graça e bênção, Senhor. Abençoa o culto desta noite, Senhor. Manifesta a glória do Senhor, meu Deus, nesse lugar. E cada um dos irmãos que venha, Senhor meu Deus, a esta casa nesta noite, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E